Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estamos aqui com o nosso querido amigo Renato Bahia. Obrigada mais uma vez por aceitar nosso convite, Renato. É um prazer para todos nós estarmos aqui com vocês, com Ser Luz. Obrigado, prazer é nosso. E o Renato falará hoje sobre a cura do paralítico em Cafarnaum. Eu farei a leitura de uma pequena mensagem do livro Vida Feliz, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. Um pouco de silêncio interior far-te-á muito bem. A azáfama desgastante, as preocupações contínuas, os sobressaltos diminuem as resistências morais. Indispensável que te reserves tempo emocional para o teu refazimento, o teu silêncio interior. Ora, sem palavras, e acalma-te, deixando as ideias fluírem com espontaneidade, recompondo as paisagens emocional e nervosa, a fim de prosseguires na luta. Nesses instantes, encontra-te contigo mesmo e experimenta o júbilo de te amares, cuidando de ti e renovando-te, a fim de que nenhum mal permaneça contigo. Então, gostaríamos de agradecer a Jesus, a Deus, a oportunidade de estarmos aqui no dia de hoje. Pedimos que os nossos mentores espirituais cuidem de nós, que os mentores da Terra também cuidem da Terra, para que encontremos paz, harmonia e amor. Que os nossos corações se abram para os caminhos de Jesus. Que assim seja. A palavra é toda sua, Renato. Obrigado, Renato. Minhas irmãs, meus irmãos do Ser Luz, é sempre um momento de alegria e de responsabilidade, não é? Que nós nos juntamos e nós buscamos, nesse meio agora da internet, nesses meios eletrônicos, nos reunirmos e nos voltarmos para assuntos relevantes que tragam para as nossas casas, não é? Para nós, conforme a Renata falou, por esse planeta, todo o planeta que passa por esse momento difícil, essas energias, essas vibrações que são tão necessárias, não é, gente? São tão bem-vindas. Hoje eu queria com vocês aqui fazer um passeio, né? Vamos passear pela cidade de Cafarnaum, gente. Cafarnaum era considerada na época de Jesus como a cidade mais importante da Galileia. A Galileia era aquele estado acima de Jerusalém, é uma região, melhor dizendo, acima de Jerusalém, onde Jesus ali passou a sua infância e onde Jesus também, ele sempre voltava após ele ir até Jerusalém, até ele passar por Samaria. E essa ocasião, esse fato, ele está registrado nos 3 evangelhos, ou seja, ele está registrado em Mateus, está registrado em Marcos e em Lucas, não é? É interessante, né? Eu gosto de analisar, assim, fazer uma análise, né, do evangelho, para buscar um entendimento maior. Nesse entendimento, né, fica mais fácil da gente vivenciá-lo. Então, o evangelho de Mateus, ele conta esse fato no capítulo 9. Marcos conta esse fato no capítulo 2 e Lucas no capítulo 5. E a narrativa de Marcos, ela é mais cheia de detalhes, sabe? Mas quando a gente tem um fato narrado nos 3 evangelhos, não é? Aliás, na verdade, são 53 fatos que são narrados nos 3 evangelhos. Nós encontramos, assim, no somatório dos 3, nós encontramos, assim, um detalhamento mais abrangente, não é? Então, no Evangelho de Marcos, a gente não pode deixar de falar também, né, minhas amigas e meus amigos do Ser Luz, que aí a narrativa, quem presenciou o fato foi Pedro, não é? Pedro, ele e Marcos fizeram o evangelho quando eles estavam em Roma, não é?
um evangelho voltado para os romanos e também aí falando sobre aquelas coisas que mais iam atrair a atenção dos romanos, que eram os milagres que Jesus fazia, não é? Quando a gente olha o Evangelho de Mateus, a preocupação de Mateus é mostrar somente, né, com mais ênfase, melhor dizendo, né, a relação de Jesus com o Messias prometido. Não é? Quando a gente olha o Evangelho de Lucas, é um evangelho mais para os gentios. Não é? Então, ele procura assim, fazer a narrativa abrangendo uma coletividade maior de pessoas. E no Evangelho de Marcos, nós encontramos aqui esses detalhes. Eu aqui vou me basear pelos 13 versículos que estão no capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Vamos para Cafarnaum, eu estou falando muito. Vamos para Cafarnaum. Jesus chegou em Cafarnaum mais uma vez, não é? Depois, na parte da tarde, e ele já era conhecido, gente. Ele já era conhecido naquela região, principalmente por causa das curas que ele fazia. Ele entra em Cafarnaum, uma cidade pequena, não é? Cidade até exagero. Era um povoado, né? Ele entra no povoado e assim que ele vai chegando, obviamente que as pessoas o veem chegando, não é? E naquela ocasião, muitas pessoas, principalmente aquelas que buscavam curas, não é? Isso é importante esse detalhe, não é? Elas ficavam lá esperando ele voltar. Pois bem, ele chega, não é? Aquele burburinho no povoado. E ele se dirige para uma casa. E é interessante, quando a gente vê lá no Evangelho de Marcos, o Marcos fala que Jesus estava em casa, não é? Muita gente, minhas amigas e meus amigos do Celus, afirmam, a partir disso, de outro detalhamento em outros locais, que Jesus chegou ao ponto de ter uma casa alugada. Olha só, em Cafarnaum, não é? E outras pessoas, outros estudiosos falam que, na verdade, este fato em si se deu na casa de Pedro, pelo detalhe que a gente vai ver em seguida. E o mestre chega, ele entra na casa, não é? E aí as pessoas mais próximas começam a visitar, fazer uma visita. E só foi chegando gente, só foi chegando gente. Quando a gente olha no Evangelho de Lucas, Lucas já narrando o mesmo fato, fala conosco que quando ele entra na casa, ele foi seguido por fariseus, doutores da lei, não é? Escribas, ou seja, pessoas que, na verdade, a parcela delas estava ali mais para vigiar Jesus. Olha, o mestre ele chamava muita atenção, principalmente do Sinédrio, aquele órgão maior de Jerusalém. E eles chegavam a um ponto de colocar pessoas seguindo Jesus, verificar o que Jesus falava, o que Jesus fazia. E aqui é uma ocasião dessa. Então, Jesus chega em Cafarnaum, vai para a casa, provavelmente de Pedro, e lá ele é visitado, entre aspas, né, gente? Por essas pessoas. E, ou seja, Jesus começa a conversar com elas. Pois bem, e os 3 evangelistas falam também que a casa cheia, não é? As pessoas que não puderam entrar foram ficando em volta, esperando uma ocasião de falar com Jesus. Lá em Pedro Leopoldo acontecia a mesma coisa, sabe, gente? Não é? Nas devidas proporções. Quando Chico, que morava em Uberaba, quando ele ia a Pedro Leopoldo, acontecia a mesma coisa, não é? Chico chegava em Pedro Leopoldo, aquele riboliço lá. Ele ficava na casa das irmãs dele, na rua São Sebastião, e as pessoas iam chegando. Pois é, lá na nossa Cafarnaum também aconteceu a mesma coisa. E chegou um certo momento que não tinha mais ninguém, como alguém entrar na casa. E aí, eis que chegam ali, naquele local, um enfermo, um paralítico, não é? Algumas pessoas o chamam de tetraplégico, ou seja, não tinha perdido o movimento de braço e perna. E esse senhor estava sendo conduzido a uma maca, e aqui tem até um detalhe.
Essa maca era carregada por 4 pessoas. Pois bem, aí eles chegam, não é? A maca, as 4 pessoas chegam, não tem como entrar na casa. Olha, o que eles fizeram? Eles sobem por uma escada, daí que as pessoas pensam que era a casa de Pedro, sabe? Pedro era uma pessoa com algum recurso, ele tinha uma firma de pesca. Então, a casa dele era uma casa maior, não é? Nós sabemos que ele morava com a sogra dele, a mulher dele, e André era casado, André tinha filhos, não é? Era uma casa maior. Então, essa comitiva de 5 pessoas chega, não pode entrar pela porta central, sobem no terraço, olha só, gente, e lá eles começam a abrir um buraco no terraço e para fazer com que aquela maca desça. Olha a narrativa que o nosso Pedro, né, e Marcos falam aqui. Muitos fluíram ali, a ponto de não haver lugar nem junto à porta, e onde Jesus, dentro da casa, falava a palavra. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. E, não podendo chegar ele através da multidão, destelharam o que eu falei aqui, né? Antecipei, o telhado no lugar em que ele estava. Feita uma abertura, eles arrastaram o estrado que jazia o paralítico. Ou seja, eles fizeram uma abertura para passar uma maca, não foi uma abertura pequena, né, gente? E aí, esses cada um numa ponta, numa corda, eles foram baixando. Olha só, vamos fazer essa mente, né? Fazer um quadro na nossa mente. Jesus, não é? Cercado por quem? Por pessoas que possivelmente estavam ali para vigiá-lo, não é? Que eram pessoas letradas, era doutor da lei, não é? Os fariseus, os escribas, né? Então eles todos estavam assistindo aquela cena e deviam estar abismados, né? Meu Deus do céu, como é que faz um buraco na casa do moço para descer um doente, não é? E aí o mestre, ele vê a maca, a maca sendo descida, não é? E aí Jesus, deixa eu ler aqui agora para ficar bem forte aqui, tirar minhas palavras e colocar as palavras de Marcos. São melhores, viu, gente? Olha aqui. Vendo Jesus a confiança deles, né? Deles quem? Olha, muita confiança, não é? Para fazer o que eles fizeram. E Jesus vê a maca descendo, e Jesus vê na maca uma pessoa doente, um paralítico, outro tetraplégico, né? Depende da tradução, não é? Aí Jesus diz: Filho, teus erros foram resgatados. Bonito, não é, gente? Eu fico pensando, uma expectativa que, no fundo, a gente tem também, não temos? Um dia o mestre vai chegar perto da gente, né, e falar com nós: olha, os enganos que vocês fizeram ao longo dos caminhos da evolução já foram pagos. Não é? Um dia nós vamos ouvir isso também, se Deus quiser. Eu espero que nós não estejamos carregados uma maca, né? Estejamos numa situação melhor aí, de nós ouvirmos dele, né? O nosso único mestre, né? Essas palavras. Vocês resgataram os seus débitos kármicos de tantas vidas. E aí Jesus fala isso, e primeiro a gente pergunta, que coisa estupenda, né? Jesus olhar para uma pessoa e enxergar essa pessoa. Jesus não enxergou somente o homem na maca. Ele enxergou aquela individualidade. Individualidade, gente, é o somatório de todas as nossas reencarnações, todas as nossas personalidades. Então, o mestre ali, rapidamente, ele olhou para aquela pessoa e viu o débito que ela tinha contraído, não é? A reação que ela teve com os débitos, né? A postura que ele teve, não é? E viu que já tinham sido resgatados os débitos dele. Isso é muito interessante a gente parar aqui nesse ponto e dar uma pensada. É isso aí mesmo, não é? Como é que a gente contrai débitos? Nós contraímos débitos quando a gente desobedece a lei de Deus que está na nossa consciência, gente.
Isso é importante a gente pensar nisso. Na nossa consciência, a doutrina espírita fala isso conosco, né? As leis de Deus estão nela. E na nossa consciência existe lá esse mandamento maior, não é? A lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E aí, neste momento, né? Você se obedeceu à lei, você aí acionou o mecanismo divino, que chama dor, não é? E a dor é, na verdade, um mecanismo de reajuste. E a dor, quando ela não é compreendida, não é entendida, ela se transforma em sofrimento. E, neste momento, quando Jesus enxerga essa pessoa, ele observou que os condicionantes necessários para os nossos débitos serem resgatados, aquele homem já tinha feito. Ou seja, aquele homem já tinha, não é? Ele já tinha, primeiro passo para resgatar débitos, você assumir que o que acontece com você é fruto de uma ação sua. É não julgar para ninguém. Nós, espíritas, gostamos muito de colocar a culpa das coisas nos nossos obsessores, não é? Mas essa postura que a gente tem, que a gente reconhece que nós somos responsáveis pelas coisas que acontecem conosco, né? É um passo muito importante isso aí, não é? É um passo aí que permite aí que as nossas ações vão aí resgatando esses débitos. Foi o que aconteceu nesse momento aí, lá em Cafarnaum, não é? Há quase 2.000 anos atrás. E Jesus fala isso, não é? E as pessoas que estavam em redor, nós lembramos, né? Quem que estava em redor? Estava em redor lá os doutores da lei, os fariseus, os escribas, não é? Então, estes, nesse momento que Jesus fala isso, olha só aqui o que o Pedro, o Marcos nos conta, não é? Essas pessoas, vendo Jesus dizer isso, não é? Eles falam, os escribas, né, os fariseus, raciocinando, não é? Como ele, achando que Jesus estava proferindo uma blasfêmia. Segundo o pensar deles, né, a única pessoa que pode resgatar os débitos era Deus. E Jesus, vendo eles pensar assim, Jesus ele enxerga o pensamento da gente. Esse trecho do Evangelho é muito importante para isso, por isso, né? Ele aí permite, nos é falado, nos é trazido, nos é informado, que Jesus tem essa capacidade. Ele consegue observar, né, verificar, ouvir os nossos pensamentos. E o mestre, nessa ocasião aqui, ele se volta, não é? Ele ouvindo os escribas, os doutores da lei, pensando assim, Jesus se volta para eles, né? Aqui é o versículo 38 do Evangelho de Marcos, aqui, 18, quer dizer, não é? Ele fala aqui para eles, para nós. Mas Jesus, percebendo logo em seu espírito que eles assim estavam raciocinando dentro de si, perguntou-lhes: por que raciocinais sobre essas coisas em vossos corações? Ô, gente, eu fico imaginando, não é? O que passou pela cabeça, não é, daquelas pessoas que estavam ali, não é, fazendo esse juízo de Jesus, falando que ele estava blasfemando. Quando Jesus vira para eles, né, e assintosamente Jesus fala que está vendo o que eles estão pensando. Outro detalhe aqui dessa tradução, eu estou fazendo aqui uma tradução do Pastorino, eu gosto muito do Pastorino, aquele de Minúcio da Sabedoria. Ele tem uma série de livros chamada A Sabedoria do Evangelho, que facilmente a gente encontra, né, a série, encontra na internet. Hoje em dia é de graça, é só colocar lá e a gente baixa. E o Pastorino, a tradução dele ela é importante, na minha opinião, é a melhor feita aqui no Brasil até hoje, né? Porque ele verte do grego antigo, koiné, não é? Onde os evangelhos foram escritos, ele verte do latim, não é? Para o português diretamente. Então, por isso aí, às vezes, as colocações dele são muito certas, muito certeiras, sabe? E aqui ele coloca aqui, né, que esses pensamentos, né, saíam do coração daquelas pessoas.
É diferente, né? A gente pensa que pensamento é do cérebro, né? Mas aqui, na verdade, o coração que existe no Evangelho, essa citação do coração, transcende esse órgão que funciona no sangue. Não é? O coração, na verdade, é a nossa sede, né? Ele lá e nele, né? Nessa parte fortíssima, muito intrínseca em nós, está aí o nosso espírito, ou, em termos de hoje em dia, né? A nossa consciência. Né? E aí, então, Jesus fala aí, né? Ele fala aí sobre a consciência e sobre a capacidade que ele tem de perceber o que a consciência está pensando. Nós, na verdade, somos essencialmente consciência, não é? Nós temos, hoje em dia, nós estamos, a partir do espírito, da consciência até fora, nós temos 7 corpos, não é? Mas esses corpos, nós sabemos, todos eles são temporários. Aos poucos, com a nossa evolução, nós vamos deixando. Nós todos aí não queremos aí um dia chegarmos a um ponto de nós não temos que reencarnar, não é? Num corpo físico, né? Um espírito já mais perto de Deus, né? Mas aos poucos nós vamos perdendo todos esses corpos. Pois bem, nos focando aí em como os doutores da lei, os fariseus, os escribas ficaram com essa pergunta de Jesus. E o mestre continuou falando, não é? E ele vira para essas pessoas que estavam questionando, né? E diz para ela, deixa eu ler aqui o nosso Marcos, que é mais fácil? Dizer ao paralítico, foram resgatados os teus erros, ou dizer, levanta-te e toma teu estrado e caminha? Não é? Olha aqui o que Jesus colocou para eles. E, de uma certa maneira, quando a gente analisa o fato, a gente vê que Jesus ele é rigoroso com essas pessoas. Mas, na verdade, isso é um crescendo na vida de Jesus. Quando nós vamos acompanhando os evangelhos, a gente percebe que, em se tratando de fariseus, escribas, doutores da lei, o mestre com eles, ele cobra, não é? Quantas vezes ali, e principalmente na última semana que Jesus passou em Jerusalém, ele foi muito enfático com essas pessoas. O conhecimento, minhas irmãs e meus irmãos do Selus, ele é realmente um caminho para Deus. Os fariseus, os doutores, olha que nome pomposo, doutores da lei, eles tinham conhecimento, não é? Mas, na verdade, uma grande maioria de nós com o conhecimento, nós ficamos mais envaidecidos, não é? O conhecimento nos leva para o orgulho. Nós achamos que o fato de nós sabermos coisas mais do que os outros, nós somos melhores do que os outros. Isso é um engano muito perigoso. O conhecimento, acima de tudo, ele traz responsabilidade, não é, gente? Responsabilidade, principalmente, o que fazer com o conhecimento, não é? E o mestre, em várias ocasiões, ele afirmou: conhecimento tem que ser utilizado para servir melhor. Isso que é importante, não é? E por isso aí que o mestre, com essas pessoas, ele é forte, não é? Ele é forte mesmo, mas se faz isso até por caridade com elas, que elas aí reflitam, não é? Na dureza, muitas vezes, do ensino e procuram mudar de postura. Aí ele continua aqui, vamos voltar para as palavras de Jesus. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra o poder de resgatar erros, Jesus disse ao paralítico, ou seja, ele fala isso com aquelas pessoas que estavam observando e se volta para o paralítico, não é? Aquela pessoa que desceu, né, na maca, aquela pessoa que Jesus afirmou para ele que os erros dele já tinham sido pagos, resgatados, né? E se volta para ele e diz, olha assim a expressão aqui que o nosso Marcos, o nosso Pedro, né? Não nos esquecendo que Pedro estava lá, né? Aí Jesus vira para o paralítico e fala, a ti
te digo, levanta-te, toma teu estrado e vai para a tua casa. Isso é uma ordem, não é? Isso é uma ordem. Jesus dá uma ordem para ele. E aí, o nosso Marcos, ele termina aqui esse episódio, né? Falando aqui. Então, no mesmo instante, levantando-se ele, tomando o seu estrado, retirou-se à vista de todos, de modo que todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. Esse episódio, minhas irmãs e meus irmãos, você, Luz, eu sempre me encantei com ele, sabe? Uma série de fatos, né? De detalhes. Primeiro, esse detalhe dessa capacidade do mestre de enxergar dentro da gente, não é? Enxergar a gente totalmente. Várias passagens do Evangelho a gente tem isso. Jesus fixa os olhos numa pessoa e enxerga aquela pessoa desde aquela personalidade até o começo dessa pessoa, não é? E ele vê, inclusive, né, se aquela dor, muitas vezes, eu repito, transformada em sofrimento, já foi aí quitada. A partir desse ponto, o mestre faz o quê? Liberta a pessoa, não é? A gente tem que ter essa ideia. Não era todo mundo que procurava Jesus, não é que podia ser resgatada. Somente aquelas que já tinham se sensibilizado pelo ato consciencial que fizeram, não é? Por que isso é importante, gente? É para nós, não é? Quantas vezes, minhas irmãs e meus irmãos, nós aí temos o guante, né, da dor, do sofrimento em nós, e a gente fica vendo aí, né, que outras pessoas conseguem aí ser auxiliadas e nós não. Isso é uma postura que nós temos que ter, não é? De quê? De olhar dentro de nós, não é? De observarmos, minhas irmãs e meus irmãos, as coisas que acontecem conosco no nosso dia a dia. Essas coisas sempre são reflexos de atos nossos nessa vida ou em vidas passadas. Não é? Acontecem as coisas que nós prestamos atenção. E dentro daquilo que nós já falamos, que é muito importante, é de nós, minhas irmãs e meus irmãos, nós assumirmos. Aconteceu conosco, gente, é de nossa responsabilidade. Não é? O que fazer? Olha, a gente só tem uma coisa a fazer. Sabe o que é? Prestar atenção como é que nós estamos reagindo às coisas que acontecem conosco. Isso é primordial. Não é? Isso é muito importante, isso. Você procurar ver como é que você está reagindo. E aí a gente faz uma pergunta: como é que eu tenho que reagir? Como eu tenho que reagir? O Evangelho. Jesus também fala conosco, não é? É a regra áurea, não é? Fazer conosco aquilo que nós queríamos que os outros nos fizessem. É tão simples, não é? É tão simples. Não é? Na verdade, basta mesmo que a gente tenha aí o conhecimento para discernir, para compreender a coisa, não é? E aí, nesse conhecimento, a gente vê. Só depende da gente. É uma postura nossa, uma postura mental que a gente tem que ter, que nós temos que assumir. Importante? Importante demais. Principalmente pela época que nós vivemos, não é? Nós vivíamos numa época aí, voltando para as bem-aventuranças, que nós estudamos na vez passada, né? A terceira, né? Esse fato é muito importante. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não é? A terra vai fazer agora rápido, se Deus quiser. Não é? Ela vai ser destinada às pessoas mansas, ou seja, às pessoas que já se modificaram, já se corrigiram com os problemas que nós já vivenciamos aí em tantas as vidas. Meus irmãos e meus irmãos, Renata, sempre é muito bom estar aqui com vocês. E essa passagem aqui do Evangelho, eu confesso mais uma vez que eu gosto muito dela. Não é? Muito dela mesmo. E eu falei várias vezes que ela está em Lucas, que ela está em Marcos, não é? Que ela está em Mateus, dei o capítulo 9 de Mateus, 2 de Marcos, né? E 5 de Lucas. Para quê? É para vocês irem lá, né? Ir lá e lerem, lá dentro da casa de vocês, parar um pouquinho,
momento oportuno e ler, né? Voltar lá, pensar nessas coisas aí, não é? Fazendo com que essas energias do Evangelho, elas adentrem as nossas casas, nos iluminando, nos alentando aí a prosseguir na nossa jornada de corrigir a nós mesmos. Ninguém vai fazer isso para a gente. Ninguém vai fazer isso para a gente. É nós que vamos ter que fazer. Façamos, pois. Louvado seja nosso Pai, nosso Criador. Aí, Renata, por favor. Que assim seja. Realmente é uma responsabilidade nossa, né? Muito Ninguém grande. fará por nós. Ninguém fará por nós, né? E é uma máxima muito grande, né? Não faça ao outro o que você não gostaria que fizessem com você, né? Assim, se a gente conseguir seguir essa máxima, né? A gente já estará em um caminho de caridade muito grande, né? Muito grande. É a regra áurea de Emmanuel, né? Caminho, verdade e vida, acho que é o capítulo 41 de Caminho, Verdade e Vida. Pois muito bonito. Muito. E obrigada mais uma vez, Renato, né, pelos seus ensinamentos. Fica o convite, né, para que possamos, não há desculpa, né, tem em tantos evangelhos a passagem de Cafarnaum, né, que a gente possa ler e reler e apreender todo o ensinamento que ela nos trouxe, né? Exatamente, então, não é? Muito São momentos obrigada. importantes esses, né, gente? Quando a gente volta para o Evangelho, a nossa casa. O Evangelho do lar é isso, né, gente? É isso. É Ler um isso, trechinho, né? debater, refletir Comentar, sobre. conversar, né? É isso aí, né? Muito importante. Isso aqui traz tanta defesa para a nossa casa, para as pessoas que a gente acha que não devem entrar, e abre as portas para aqueles espíritos amigos que querem entrar. Não é? Evangelho do lar. Eles só estão precisando de um ambiente mais propício, né, para que consigam nos ajudar. Então, através do Evangelho, a gente consegue preparar esse ambiente. Se nós não fizermos a nossa parte, não há como nós nos ajudarmos. Não há como, não é? Não há como. Nossa parte vai ter que ser feita. Exatamente, não há como fugir. Você pode fazer nossa oração final? Pois não, com muito prazer, com muito prazer. Minhas irmãs e meus irmãos de Celur, vamos fechar aí esses momentos de estudo, né? E a Renata fez a prece inicial e, com muito prazer, nós vamos aqui fazer esse encerramento aí. Encerramento de agradecimento, né, gente? Vamos lá? Mestre Jesus, amigo querido, nós lembramos daqueles momentos nos quais aquelas pessoas mais próximas do Senhor, aquelas pessoas que tiveram a felicidade de estar fisicamente com o Senhor, elas dirigiam o Senhor com o doce título de Rabboni. Rabboni, mestre querido, eis-nos aqui. Os séculos sucederam a séculos e nós nos encontramos aqui ainda a caminho. Permita, mestre, permita, Rabboni, que seu evangelho, tantas vezes por nós estudado, que ele possa, nessa nossa vida, nessa nossa personalidade, nessa nossa reencarnação, que nós possamos vivenciá-lo, que nós possamos fazer que os nossos dias, os nossos atos, as nossas respostas sejam reflexos do ensino que o Senhor pacientemente vem nos dando. Permita, mestre, amigo, Rabboni, que essas energias e vibrações se adentrem neste momento em nossas casas. Que elas envolvam os nossos familiares, que elas envolvam os nossos animais, as nossas plantas. Permita, mestre e amigo, que nós possamos com elas também nos perfilarmos ao lado do nosso Ismael, esse amigo querido que recebeu do Senhor a incumbência de coordenar os esforços do coração do mundo e da pátria do Evangelho. Permita, mestre, amigo, Rabboni, que nós possamos também estarmos com o Senhor nesse momento que o Senhor vem aí, fazendo com que essa tão esperada transformação ocorra
e que ela ocorra com menos violência possível, deixando um mundo de expiação, que nós possamos, mestre Rabone, amigo, adentrarmos na regeneração. E para isso, mestre e amigo, permita também que essas energias e vibrações, elas calem fundo nos nossos corações, fazendo com que nós possamos ali ter esses lampejos, que no âmago, no centro do nosso coração, está lá o nosso Pai, que constantemente nos vivifica, nos dá essa vida que nos cabe aí transformá-la cada vez mais para perto dele. Assim seja. Assim seja. Muito obrigada. Eu que agradeço, Renata. Obrigada, Renato, né? Mais uma vez pelos ensinamentos, pela troca de conhecimento. Muito obrigado. Isso é muito importante, né? Trocar conhecimentos. É muito importante para todos nós. Uma boa semana para todos. Obrigada. Obrigado. E a todos, obrigada pela companhia também no dia de hoje. E até a próxima. Tchau, tchau.